Bem-vindo a mais uma luta do século. O primeiro participante entra no ringue. É o Megalodonte. Esse tubarão viveu entre 23 milhões e 3 milhões de anos atrás e é o detentor do título de melhor caçador de todos os tempos. O segundo lutador está no ringue e é o Dunkleosteus. Viveu há cerca de 380 milhões a 350 milhões de anos e era o maior peixe da época. Essas criaturas nadaram por todo o mundo e despertam medo com suas cabeças blindadas e mandíbulas poderosas. O Megalodonte é um dos caçadores mais temidos de todos os tempos. Os cientistas conseguiram descobrir as antigas táticas de caça dele. Eles aprenderam que essas criaturas de alguma forma sabiam onde estavam os pontos vulneráveis de seus oponentes, atingiam órgãos vitais e eram rápidos em incapacitar seus inimigos. Às vezes, esses tubarões antigos também miravam nas barbatanas de grandes criaturas marinhas para imobilizá-las. Isso deixava indefesos e desprotegidos os oponentes maiores. Outra tática que o Meg usava era uma abordagem de ariete. O enorme tubarão colidia com uma baleia, deixando-a sem chance de escapar. Em outras palavras, intelecto e estratégia eram as habilidades mais importantes do Megalodonte. Naquela época, este era o maior tubarão do mundo, mas nos oceanos havia criaturas muito maiores, como baleias. E o Meg nem sempre tinha coragem de atacá-las. Já o Dunkleosteus tinha como superpoder as suas poderosas mandíbulas. Normalmente, esse peixe nadava em direção a um animal menor, então, em uma fração de segundo, abria a enorme boca, e a futura refeição era puxada para dentro com a água. Até mais, Charlie! À medida que a criatura amadurecia, a forma da mandíbula mudava. É por isso que depois de nascer, só podia se alimentar de peixes grandes e macios, mas à medida que envelhecia, tinha a capacidade de morder coisas mais duras. E mais tarde, o Dunkleosteus começou a mastigar animais marinhos com conchas duras, ou basicamente qualquer ser do mar que existisse naquela época. Você ouve o som do gongo? Isso significa que é hora de nossos monstros se enfrentarem cara a cara. Eles se encontram nas vastas águas do oceano. O Megalodonte é o primeiro a notar seu oponente e quer usar sua abordagem de ariete contra a poderosa armadura do Dunkleosteus. E então começa a acelerar, mas o peixe se esquiva e evita a colisão. À medida que o Meg se vira, o adversário tem a chance de agarrá-lo pela cauda. Em uma fração de segundo, suas poderosas mandíbulas se fecham na barbatana do tubarão. Ai! Mas os dentes do peixe são muito curtos para morder a pele grossa do Meg, que começa a se contorcer e a balançar a poderosa cauda para jogar o oponente longe. Parece um rodeio. O Dunkleosteus leva um tapa poderoso e fica atordoado por um momento. O Megalodonte usa esse tempo para se virar. Alguns segundos depois, abre sua enorme mandíbula e termina a luta com uma mordida. Ah! Então, hoje, o Megalodonte prova mais uma vez que é digno de seu título de melhor caçador do mundo marinho. O antigo tubarão continua em busca de um oponente mais forte. Fique ligado. Senhoras e senhores, bem-vindos à luta do século. No canto esquerdo está o dinossauro mais famoso de todos os tempos, o Tiranossauro Rex. Ele existiu há cerca de 70 milhões de anos e era um verdadeiro rei no território norte-americano atual. No canto direito está o pesadelo do mar, um megalodonte. A espécie foi extinta há cerca de 3 milhões de anos, mas lendas sobre ela ainda estão vivas. É o maior tubarão que já existiu e era um super predador em seu tempo. Mesmo que o nosso T-Rex não seja o maior da sua espécie, ainda continua sendo um dos mais perigosos. Mas agora, vamos ver o tamanho do oponente. O do Megalodonte ainda é controverso. O fato é que os únicos restos deste antigo tubarão são dentes e vértebras. Então, os cientistas só podem supor o tamanho real. E mesmo pelos cálculos mais modestos, é maior que o T-Rex. Então, nessa categoria, o Megalodonte não deixou chance para o T-Rex. O primeiro ponto vai para ele. Mas e quanto à manobrabilidade? O dinossauro parece ser grande e desajeitado. No entanto, tem um excelente equilíbrio por causa de sua cauda enorme e pode virar e mudar de direção muito rapidamente. E olha para as pernas dele. Claramente não falta um dia de perna na academia. O Megalodonte foi definitivamente o melhor predador do mundo aquático, não só por causa de seu tamanho e massa, mas também por sua inteligência. Os cientistas encontraram vestígios de dentes dele em restos de baleias e concluíram que atacava os pontos fracos de sua presa e sabia onde os órgãos vitais estavam localizados. Outros restos de vítimas tinham muitas fraturas ósseas. Isso sugere que o animal não tinha vergonha de usar seu peso como ariete. Um de 50 toneladas poderia facilmente romper paredes de concreto.
Então, esse tubarão tinha duas técnicas principais, ariete e mordida final. Mas o arsenal do T-Rex é muito mais amplo. Como o megalodonte, ele tinha a mordida mais forte do seu tipo e também usava a tática de ariete. Embora seu peso não fosse tão grande, podia atingir uma velocidade muito maior e seu impacto era muito mais poderoso do que o de um tubarão. Além disso, era capaz de atacar com a cauda e suas pernas tinham uma força tremenda, podiam segurar a vítima. Sem dúvida, o arsenal do T-Rex é muito mais diversificado. Então, este ponto vai para ele. E agora, o prêmio da simpatia do público. O T-Rex é sem dúvida o dinossauro mais famoso de todos os tempos. Apareceu em filmes, séries de TV, desenhos animados, videogames, meus piores pesadelos e até em selos postais e memes. E seu esqueleto no Museu Americano de História Natural é famoso no mundo todo, mas também há muitos mitos a respeito dele. Por exemplo, a ideia de que só conseguia ver objetos em movimento. Em um filme famoso, os heróis escaparam de um T-Rex permanecendo congelados no lugar. Bom, em primeiro lugar, um dinossauro poderia facilmente cheirá-los. Em segundo lugar, o T-Rex tinha uma excelente visão. Na verdade, era 13 vezes mais clara do que a dos humanos. O megalodonte, por outro lado, tem a reputação de um verdadeiro diabo. Uma cena em que ele destrói um barco de pesca ainda é a favorita de filmes cult e assustadora para os espectadores em todo o mundo. Mas como temos tão poucos restos dele, só podemos supor sua aparência. Então, o Instagram do T-Rex seria muito mais popular. Ele aceita esse ponto. O gongo soa, e isso significa que é hora de começar a luta. Esses dois predadores se encontram na costa da América do Norte. Os megalodontes viviam principalmente em águas profundas, mas às vezes caçavam perto de praias. O T-Rex também estava nessa área, e agora esses dois predadores ficam cara a cara. Em águas rasas, o megalodonte se torna ainda mais lento, e o T-Rex evita facilmente sua mordida. Mas é difícil para ele atacar o tubarão, porque o tamanho do corpo do dinossauro não permite mergulhar debaixo d'água. Este decide recuar para águas ainda mais rasas. O megalodonte cai, tentando morder o oponente, e apenas bate nele com todo o seu peso de 50 toneladas. O T-Rex perde o equilíbrio e despenca. Agora, nada pode ajudá-lo. Oh! Então, o megalodonte prova novamente que era o melhor predador e poderia facilmente derrotar o dinossauro mais famoso do mundo.